Muito bem, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Estamos aqui trazendo um vídeo dessa pergunta: Oxalá é Jesus? Vamos fazer a refutação. E desde já, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, tá? Sua sugestão. E vamos começar aqui fazendo essa refutação. Bom, vamos abrir aqui a Bíblia justamente em Mateus, capítulo 24, verso 24, e o verso 25, que é o nosso texto básico, tá bom? Esse é o texto básico desse vídeo, Mateus capítulo 24, verso 24 e o verso 25. Nós hoje vamos mostrar a pessoa e a mensagem. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, a minha internet está um pouco fraca, mas vamos seguir em frente. Bem, movimento ecumênico, ele procura identificar Jesus como Oxalá, uma divindade do Candomblé e da Umbanda. Isso, na verdade, vai representar uma distorção da Bíblia e mostrar que está aparecendo um falso evangelho. Lembre-se que Mateus 24, verso 24, mostra que não somente surgem falsos profetas, mas surgem falsos cristos. Então, estamos vendo aqui um falso Cristo, tá bom? Bem, Paulo, o apóstolo de Cristo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, vai dizer uma advertência. Em Mateus 24, 24, deixa óbvio a informação e o aviso que não podem deixar a gente ficar desapercebido do que está acontecendo no mundo hoje, tá? Por quê? Porque isso faz parte do fim dos tempos. Então, dizer que Jesus ele é apenas uma mera divindade, dizer que Jesus é um anjo, dizer que Jesus é um espírito reencarnado, é um médium, dizer que Jesus é Oxalá, isso é uma bobagem, isso é uma grande mentira, isso é uma heresia. E não tem respaldo bíblico de forma nenhuma. Nós vamos, através de alguns textos bíblicos, examinar essa afirmação que diz que Jesus é Oxalá, ou Oxalá é Jesus, né? Algo diz que é Yeshua, né? Isso não tem nem no grego, nem no português e nem no hebraico, tá bom? Bem, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Diz assim: Eu estou admirado de vocês estejam se afastando tão rapidamente daquele que o chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. O escritor expressa sua surpresa e indignação ao ver que os cristãos se afastavam do verdadeiro evangelho. Então, qualquer tentativa de unificar a fé cristã com práticas e conceitos de outras religiões não cristãs, com a identificação de Jesus com Oxalá, é um abandono, é um desprezo do verdadeiro evangelho de Cristo. Continuando, o qual não é outro, mas há algum Cristo. O apóstolo esclarece que não há outro evangelho. Chamar Jesus de Oxalá não é uma variação aceitável na mensagem cristã, mas é uma tentativa de corromper o evangelho, causando confusão entre os cristãos. Então, você que faz parte do curso de Ciência da Religião, Apologética e Heresiologia aqui no nosso canal, está recebendo esse vídeo, tá bom? Para você se aprofundar mais no conteúdo e nas informações e no conhecimento aqui do canal. Então nós estamos fazendo o quê? Uma refutação por meio do texto bíblico, né? Hoje a gente percebe que instituições, profissões, cargos civis, empresariais, até mesmo festas de final de ano, de começo do ano, elas promovem uma falsa propaganda de falar de Cristo, mas é um Cristo distorcido. Então a gente precisa se preocupar com a mensagem autêntica do Evangelho e não cair nesse mundo conforme os textos que nós estamos citando aqui a vocês. Bem, mas ainda que nós vimos um anjo do céu nascer outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Essa é uma das declarações mais severas do Novo Testamento. Então, qualquer ensinamento, pensamento que se divide da mensagem central do Evangelho, incluindo o secretismo ou o ecumenismo entre Jesus Cristo e Oxalá, deve ser abandonado e rejeitado rapidamente. Então, essa prática é considerada anátema, ou seja, amaldiçoada por Deus. Ou seja, dizer que Jesus é Oxalá e unificar religiões e diminuir Cristo é algo amaldiçoado. Continuando. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que receber, seja amaldiçoado. Paulo
escreveu isso e repete a advertência para enfatizar a sua seriedade e seu compromisso com Cristo. A identificação de Jesus com outra entidade espiritual de outras religiões, né, não tem base bíblica, histórica, ética, moral, hermenêutica e deve ser rejeitada urgentemente, porque isso não passa de um falso profeta, de um falso Cristo, tá bom? Examinar os espíritos se procedem de Deus. Então, pessoal, se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, tá? Para você, Jesus é Oxalá, Jesus é um anjo, Jesus é um espírito qualquer, ou Jesus, ele é o único Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Quero ver sua opinião aí. Você já ouviu essas questões aí nas redes sociais da mídia? As redes sociais, a mídia, a própria educação aqui no Brasil e alguns centros de ensinos bíblicos tendem a fazer esse sincretismo e essas práticas ecumênicas. Mas nós estamos aqui erguendo novamente a verdadeira bandeira do cristianismo. Bem, aí já falou um pouco sobre Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Vamos agora Mateus capítulo 24, versículo 24, tá bom? Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas. Jesus nos alertou sobre o surgimento de falsos líderes religiosos que tentariam enganar até mesmo os escolhidos. Identificar Jesus como Oxalá é um exemplo moderno desse engano. Essas associações buscam apagar as distinções entre o cristianismo e outras tradições religiosas, diminuindo a verdade de que Cristo realmente é. Bem, o texto diz assim ainda: a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. O objetivo do falso evangelho é desviar os cristãos. No entanto, os escolhidos de Deus são preservados pelo Espírito Santo e discernem a verdade da Escritura, rejeitando qualquer ensino compatível com a Bíblia. Então, baseado em Mateus 24, verso 24, Gálatas capítulo 1, verso número 6 ao verso número 9, a gente pode concluir e reafirmar, dizer que Jesus não é uma divindade afro-brasileira, não é Oxalá. Bem, diferenças fundamentais de identidade. Existem diferenças absurdas e distantes e incompatíveis entre o Cristo mostrado no Antigo e no Novo Testamento com esse Cristo que é chamado de Oxalá, certo? Por quê? Veja o seguinte: Oxalá, para você talvez que não saiba, é uma das divindades do panteão afro-brasileiro, associado à criação e à pureza. No entanto, Jesus é o único Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, a única verdade, a única vida. Então, sua missão não é apenas criativa, mas redentora, a obra de Cristo. Desfazendo todas as obras do diabo e reconciliando os eleitos com o Pai. Essa é uma grande diferença básica. A outra diferença é a singularidade de Cristo. Jesus afirmou ser o único caminho para Deus. Jesus afirmou ser o próprio Deus, no sentido da sua natureza, né? Porque o verbo era Deus, né? O verbo não é Oxalá, ok? Nesse sentido que eu estou dizendo. Então, algo que nenhuma outra figura religiosa pode reivindicar legitimamente, porque Jesus tem a natureza de Deus. Oxalá e as outras divindades que as sociedades humanas criam não tem isso. Jesus não é uma criação nossa. Mas Oxalá é uma criação de aspectos sociológicos, antropológicos, de aspectos místicos e até mesmo de manifestações demoníacas. Então, diminuir as afirmações que nós encontramos em Mateus, em João capítulo 14, versículo 6, com o conceito de outras religiões, nega a exclusividade e suficiência da obra redentora de Cristo. Existe, obviamente, também a incompatibilidade com o Evangelho. Enquanto o cristianismo proclama a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo, tradições do mundo todo, como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, envolvem cultos e múltiplas entidades e práticas incompatíveis com a adoração exclusiva a Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então, identificar Jesus com Oxalá é um erro ético, teológico, hermenêutico, histórico, moral e científico. Isso é grave dentro da Escritura. Esse sincretismo e ecumenismo procura promover a propaganda de um falso evangelho,
diluindo a mensagem de Cristo e obscurecendo a sua verdadeira identidade e apagando em nossas mentes a verdadeiro evangelho, o cristão é chamado a permanecer firme na verdadeira doutrina, rejeitando qualquer tentativa de misturar com outras tradições e crenças religiosas. Que essas informações que eu trago aqui a vocês, a advinda e extraída do apóstolo Paulo, em Gálatas, em Mateus capítulo 24, e as próprias palavras de Cristo, nos lembrem de manter o foco em Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida. Se esses grupos secretos e ecumênicos estivessem com compromisso de obedecer ao Evangelho, eles rejeitariam o ecumenismo, eles rejeitariam o secretismo. Não há compatibilidade entre o Pai Nosso e a Ave Maria. Não há unidade entre a Ave Maria e Pai Nosso. Uma é a oração ensinada por Cristo e a outra é uma criação de uma mente pervertida. Então, a gente percebe que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. E somente Ele é digno de toda a honra, de todo poder, de toda a glória, da nossa fé, da nossa adoração e da nossa obediência. É óbvio, pessoal, que a mídia, a política, a educação e as religiões mundiais, as seitas, sempre vão dizer que Jesus é um anjo, que Jesus é Oxalá, que Jesus é uma divindade qualquer, que Jesus é o Papai Noel, não é? Mas, de forma nenhuma, esses indivíduos, essas organizações, esses movimentos, essas festas que procuram nos enganar para nos afastar do verdadeiro evangelho, é porque eles não foram salvos. Nós, aqui no canal, e vocês que nos assistem, Jesus é Oxalá e nem Oxalá é Jesus. Está aqui feita a refutação, tá bom? Então, medita aí nesses versículos, compartilhe o vídeo, se inscreva e até o próximo vídeo.